está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 492º episódio do podcast patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelas mais detências e mais detêncios que vão em gigahertz.fm/apoio e, dentre outras coisas, recebem a edição sem edição, que não tem cortes, tem todos os erros. Acabei de cometer um erro aqui. Quem tá ouvindo a edição editada não tá sabendo. E você recebe isso assim que sai. Assim que termina de gravar cada episódio, já sai pra vocês. Aqui é o Marcos Mendes, na semana tá por aqui o Rambo e o Arthur de Vigir. Tudo bem com vocês? Olá! Tudo certo. O Arthur, a gente vai poupar a garganta do Arthur hoje. Tá gravando na quinta-feira, porque o Arthur falou, quarta-feira ia precisar de uma pastilha. E não ia dar pra gravar. Ontem tava brabo. Eu gravei o Bom Dia de manhã, assim, gravei cedo, porque eu já tava sentindo que eu ia ficar mal. Ao longo do dia eu fui caindo, chegou ao final do dia eu falei, não vai dar. Mas hoje tô vivo. Que bom. E nessa semana eu achei que eu tivesse quebrado o meu Mac no momento em que ele não podia quebrar e que ia sair muito caro pra arrumar, porque eu fui pra São Paulo na terça-feira e eu precisava editar podcast. Então eu trabalhei na rodoviária aqui de São José, trabalhei no ônibus, trabalhei na rodoviária Tietê enquanto não chegava. Aliás, tem um lugar de pegar Uber agora super bom lá pra ir pro Airbnb que eu tava. E aí peguei, né, meu tecladinho macro, o mouse, meu apoio, toda a estação de edição, né. Enfiei tudo na malinha que eu tenho lá na Nordveg, trabalhei no ônibus indo pra São Paulo numa boa. A hora que eu cheguei lá na Tietê, chamei o Uber, demorou uns 10 minutos pra chegar. Eu falei, cara, quer saber? Dá pra espremer uns parágrafos aqui do meu próximo texto, né? Comecei a escrever. A hora que chegou o Uber, eu peguei o Mac de um jeito meio estranho, junto com mala de roupa, a mala da Nordveg, e foi bem no trackpad. E eu senti um... E foi entrando no carro, eu tava com o Mac meio entreaberto, né? Assim, bobagem de quem quis economizar 3 segundos e enfiar o Mac na mala, né? Aí, tudo bem, eu senti isso, não sabia se era o trackpad, se era o meu dedo que tinha instalado, alguma coisa estralou. Aí eu sentei no carro e comecei a trabalhar, e a hora que eu clicava no trackpad, ele fazia como se fosse um clique com o botão direito. E por algum motivo muito estranho, a tecla W do teclado tinha parado de funcionar. E só isso. Nossa. E eu tentando entender o que estava acontecendo. Só isso é expressão digo, errada, talvez. As outras coisas todas estavam funcionando. E eu tentando digitar e não tá funcionando, entender o que tá acontecendo, o Uber querendo conversar. Aí eu falei, bom, tá, peraí, eu vou reiniciar o Mac, porque, sei lá. Aí eu reiniciei, loguei, voltou a funcionar tudo certinho. Deu 15 segundos, parou de funcionar, deu o mesmo bug. Eu não sabia o que era. Vocês tentem chutar. Aí eu cheguei, saí do Uber, fui lá no Airbnb, comecei a digitar, voltou a funcionar, tava tudo bem. Tentem chutar qual que era o problema. A tecla Control tava travada. Não era, mas eu pensei nisso, sabe por quê? Porque eu tinha acabado de falar semana passada que a tecla do Control tava bugada. Lembra que eu falei, nossa, será que foi isso? Na hora que eu peguei por dentro, eu dobrei alguma coisa. Que o Control clique é um clique direito, né? O padrão. Aí eu até fui lá nos ajustes de acessibilidade do teclado, desliguei tudo quanto era coisa porque dava pra desligar enquanto eu tentava debugar qual que era a treta. Uma gotícula de água ou suor no trackpad. O problema foi que eu estava com o meu teclado macro dentro da mala. Nossa. Dentro do Uber, o computador estava em cima, eu esqueci de desligar, tinha alguma tecla apertada que por algum motivo, a hora que eu trabalhei no ônibus não deu problema. Sim, ela passou o tempo inteiro dentro da mala, mas a hora que eu sentei no Uber, apertou alguma coisa ali, então não tinha nada a ver com o computador. Eu falei, cara, como é que eu vou trabalhar sem o W? Porque qualquer coisa não pegava. Eu falei, bom, eu vou chegar então, eu tô perto da Paulista, vai ter algum lugar que eu vou poder comprar um teclado Bluetooth Mequetrefe de 40, 50 reais, só pra poder trabalhar hoje. Já comecei a pensar nas alternativas todas. Era o teclado. E sabe o que é pior? Eu acho que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque a hora que eu percebi que era esse teclado, eu falei, eu acho que isso já deve ter até contado no DT isso antes. Mas foi isso que aconteceu. Não me recordo de você ter contado. Mas aconteceu uma coisa parecida. Não foi bem isso, porque foi mais rápido de perceber. Mas uma vez eu tava aqui, o Rafa tava em casa. Aí, eu vou ter uma call tal hora, tal. Posso usar o seu escritório, que ele precisava de um ambiente um pouquinho mais silencioso e tal. Beleza. Aí eu fui lá pra cima, fiquei lá e ele veio pro escritório. Só que eu esqueci de desligar o teclado e o trackpad da mesa.
e esqueci de tirar do caminho aqui. Aí quando ele foi tirar da frente pra botar o computador dele, ele mexeu sem querer no trackpad. E aí eu tava lá, o meu Mac começou a se mexer sozinho, tudo, digitar coisa. Eita, o que tá acontecendo? Aí eu levei uns 10 segundos até me lembrar. Ah, tá, foi isso. Aí eu desliguei o Bluetooth e resolveu. E o Harrison Andrade tá falando aqui, né, que escrever em inglês sem o W é impossível. E como eu tava com pressa pra escrever a matéria que eu queria escrever dentro do Uber, pra poder chegar no Airbnb e já tá com isso publicado, eu fui escrevendo e cada vez que eu precisava usar o W, eu tentava pensar em algum outro jeito de eu construir a frase sem usar o W, pra eu tentar agilizar. Foi a matéria, aí depois deu tudo certo, foi a matéria da atualização do Safari 26.6.1, que corrigiu bug, etc. E corrigiu bugs em quê? No WebKit. Então eu consegui escrever a matéria sem o W. Você podia ter, tipo, sei lá, perto do W ali tem o 2, o 3. Então no lugar do W você sempre botava um 2 ou um 3, daí depois você joga no chat GPT. Ó, a minha tecla W tá com defeito, arruma esse texto. Mas como é que eu escrevi que minha tecla W tá com defeito? Minha tecla que vem depois do V tá com defeito, sei lá. Copia num site a letra W e cola. Me ocorreu fazer isso, porque ia ser o jeito. Mas tá tudo certo. Vamos torcer pra quando isso inevitavelmente acontecer de novo, lembrar que esse maldito tecladinho aqui, maldito não, ele me dá um adianto gigantesco, mas through me na terça-feira. Mas só uma questão rapidinho. O que exatamente acontece no tecladinho que faz a tecla W não funcionar? Isso é que eu não consegui entender. Então, sabe por que deixa eu pegar aqui eu tenho uma colinha dos atalhos, porque os atalhos são malucos. Deixa eu pegar aqui. O César falou aqui, você fala pro chat, minha tecla W. Escreve, né? Eu tenho, nas 4 primeiras teclas, é o Ctrl-Shift-Q, Ctrl-Shift-W, Ctrl-Shift-E e o Command-Shift-E. Aí embaixo é o Command-Shift... enfim, é um bando de tecla. Então era uma dessas, devia ser o Command-Shift, o Ctrl-Shift-W, que pra quem tá vendo aqui na gravação é estranho porque é a segunda... Eita, cliquei. É a segunda tecla da fila. Não aperta o Command-Q aí, né? Aliás, você ter o Command Q como atalho de uma tecla só é um perigo. É impressionante. Porque é o Ctrl-Shift-Q. Não é o Command-Q. É o Ctrl-Shift-Q, Ctrl-Shift-W, Ctrl-Shift-E e o Command-Shift-E. Que são os meus atalhos do Audition, pra fazer... Enfim, um bando de coisa, de normalizar, comprimir, tirar ruído. Eu sugiro você pedir pro chat GPT criar o Sausage Fingers Buddy e aí ele detecta que tá pressionando uma tecla no tecladinho e uma tecla do teclado ao mesmo tempo e te alerta, seu panaca, você esqueceu de desligar o teclado. Vou só lembrar de desligar o teclado Mas foram momentos de tensão, viu? Eu já comecei a fazer conta do ban, foi tenso. Enfim. Você me lembrou de quando eu fui na WWDC e aí eu tava andando no meio dos devs, assim, da Apple. Todo mundo, aquele clima legal e tal. E aí tinha uma desenvolvedora com o Mac dela, maior que tinha na época, não lembro se era 16 ou se era maior, enfim, Mac lindão assim e tal. E ela, sentada no banco, foi levantar, o Mac caiu. E ela pegou, sabe aqueles 2 centímetros do chão? Ela pegou no ar e levantou rindo. Eu tava de fora, eu quase chorei por ela. Eu falei, nossa. Daí você lembrou que pra ela o Mac era 1.000 dinheiros. Ou, sei lá... 20 mil. E aí ela com aquela cara rindo, brincando, e eu desesperado com o meu na mochila, pensando se fosse eu tava chorando aqui no chão. Eu lembro que viralizou, eu não lembro se foi o Justin Bieber ou algum famoso, rico, óbvio, que na rua carregando um MacBook assim, tipo, com 2 dedos pela pontinha, assim, caminhando, balançando o negócio como se não fosse nada, né? Daí o pessoal falando, ó, como é bom ser rico, né? Eu vou mandar pra vocês uma foto. É que eu já superei, mas por muitos dias me machucou por dentro. Fim de semana, eu ia trabalhar no fim de semana, peguei a minha malinha da Nordveg, ela tem uma alça comprida, deixei ela compridona pra poder ficar na altura aqui da cintura. Eu cheguei com a Lari num restaurante, tava com fila, fui lá ver, ela ficou com o computador no colo, né? Com o computador não, com a mala inteira no colo. Aí chegou a nossa vez de ir pra mesa, ela não tem o cálculo da altura certa do tamanho da alça. A hora que ela foi levantar, ela levantou e a mala caiu no chão. E caiu feio, caiu doído, caiu barulhento. Caiu a quina do Mac no chão, e na quina direita em cima tá amassado. Amassou
o suficiente pra ser só o bezel do Mac. Mas na hora eu falei, nossa, já quebrou, certeza quebrou Vai a tela. precisar de um martelinho de alumínio. Assim... Foi só a lataria. Deu uma amassadinha no canto, não tá tão arredondado. Eu já tive um nos Mac cantos. com isso. Eu não lembro qual foi, mas foi um dos Unibody. Eu tive um que aconteceu isso. Tava dentro da mochila, mesma coisa. Caiu e também deu um amassadinho na lataria, assim, mas não chegou a afetar nada. Foi só amassadinho mesmo. Eu mandei pra vocês. O foco tá ótimo na placa que você me deu do Ted Lasso, Rambo. Tem o Believe lá atrás, mas dá pra ver que tá amassadinho. Ah, cara, nossa, igualzinho. O que eu tive que amassou era igualzinho. Bizarro. O mesmo cantinho. Por dias doeu, mas agora eu já superei. Faz parte. Vamos lá, começar, né? Amigos do ADT, que vocês mandaram pra gente de projetos que vocês têm feito. O João Ferretti falou o seguinte, né? Que falando de vibe coding, ele fala: eu tava com umas coisinhas pra automatizar, mas tava sem tempo. Usei o Claude pra fazer um motor de automação com Python para rodar no Linux, e agora eu consigo alterar as coisas inteligentes em casa usando o Home Assistant a partir de triggers de eventos e tarefas. E dá para gerenciar tarefas com o Kanban também. Ele falou, tô me sentindo 200% mais produtivo, e para quem quiser dar uma olhada, ele deixou o link do projeto no GitHub, que é o Terminal Assistant. Excelente uso de uma vibe codada num dia aleatório para resolver o probleminha. Aliás, é muito bizarro como o cálculo do custo da automação mudou completamente, né? Que a gente falou já várias vezes aqui, já falamos no Lamundo, já foi falado no área de trabalho também, que a automação, você sempre tinha aquela coisa de, será que vale a pena eu investir o tempo fazendo uma automação disso aqui? Ou será que eu vou gastar mais tempo fazendo e mantendo a automação do que se eu continuar fazendo isso manualmente? E hoje em dia esse cálculo mudou muito, né? Eu, sei lá, semana passada tava na correria aqui terminando o material de marketing do AirBuddy 3 e tinha um processo com imagens lá que eu tava fazendo várias vezes o mesmo processo. Aí eu fiz um shortcut para automatizar rapidinho ali e ajudava, mas eu ainda tinha que ir lá selecionar o arquivo, clicar com o botão direito, ir lá, Quick Actions, rodar o shortcut, e aí depois ainda tinha que renomear os arquivos para ficar com o nome certo. Aí eu falei lá pro Codex, eu tô fazendo isso aqui centenas de vezes hoje, faz um negócio aí que faz isso aqui. E aí ele ficou fazendo lá, enquanto isso eu continuei trabalhando ali no que eu tava fazendo e fazendo manualmente com o meu shortcut. Uns 5 minutos depois tava lá um scriptzinho e aí eu olhei aquilo e falei, legal, mas já que eu tô aqui no repositório do site aqui que a gente tá mexendo, já bota esse script pra rodar toda vez que der o build do site, já roda e já transforma as imagens que precisa, que ainda não estão prontas, porque era pra pegar a imagem que é 2x e escalar pra 1x. Que aí no site tem as duas versões, só que aí tem as duas versões modo claro e modo escuro, então são 4 versões de cada imagem. Aí ele fez lá e aí toda vez que eu rodo o build do site, eu coloco só as imagens 2x, que são o output já é o padrão, e aí ele gera as que faltam ali já no formato certinho, compressão, tudo, pá, beleza. Eu nunca teria feito isso sem, porque eu continuaria fazendo na mão, porque vai levar 2 horas pra ficar fazendo isso aqui e automatizar, e eu vou ficar batendo a cabeça. E uma coisa que a gente sempre ignora nessas questões também é a energia. Aí eu não tô falando de energia elétrica, tá? Eu tô falando de energia mental e física, que o cérebro faz parte do corpo e ele consome muita energia. Então, se eu vou gastar 2 horas para escrever um script, para automatizar o negócio, no dia que eu tô fazendo marketing, vai sobrar menos cérebro para fazer marketing depois. Então, né, tem ali a bateria cerebral que você tem que poupar às vezes. E aí você podendo dar um offload disso ali para IA ajuda bastante. E seguindo com os amigos do ADT e coisas que vocês fizeram, a Juliana Moca falou o seguinte: oi, gente, tenho que compartilhar uma coisa que eu ainda nem acredito. Eu fiz um aplicativo, euzinha, inteiro, sozinha. E o mais absurdo é que ele funciona. Ela falou, fiz testes, recebi feedback, ajustei um bando de coisa e agora ele tá oficialmente publicado no Google Play. Ela fala, meu filhinho tecnológico tá solto no mundo. Quem quiser testar, conta o que achou, é só procurar no Google Play por Tô no Corre. Ela falou, não sei como eu consegui, mas rolou, tô muito feliz. E perguntou, vocês ainda lembram a sensação
de publicar o primeiro aplicativo, o primeiro projeto, app, podcast, feito inteiramente por vocês. Antes de responder, deixa eu falar que o link vai estar aqui na descrição. Super bonitinho o aplicativo. Me trouxe uma pegada meio do Nike Plus, Nike Run, assim. E é um app, a descrição é para você controlar os corres e os ganhos do mês. Então, de corrida, de vários aplicativos, registrar custo, filtrar a corrida por aplicativo, evento, gorjeta, consultar saldo, enfim, super legal, mas super bonitinho, especialmente. Muito bem feitinho o layout. Eu acho que ela deve ser designer e vibe codou, porque não tem cara de app vibe coded. Tem o cara de quem sabia o que tava fazendo, sabe? Bem legal. Olha, só pela forma da Juliana escrever, me passou uma vibe de designer, porque eu conheço vários designers e várias designers, e a pessoa tem um jeito bacana de escrever, e também eu adoro que ela falou da experiência dela e nem falou do que é o app. Quem quiser saber, exato. vai lá ver o app. E a gente quer também ouvir mais disso, não só sobre o que é o que vocês fizeram, mas por quê e como vocês se sentem sobre isso, né? Momento terapia. Mas que legal. E sobre a pergunta, olha, faz um tempinho, mas eu lembro que é uma sensação muito boa, né? E essa semana eu lancei um negócio, então não é o primeiro, mas tem uma nostalgia desses momentos de lançamento de coisa. É sempre bacana e sendo o primeiro, com certeza, tem uma vibe, sem trocadilho, mas uma vibe muito especial. Pois é, eu tava olhando o visual, realmente é muito bonitinho. E foi a primeira coisa que eu pensei, Mendes, que era parecido com o Nike Plus, assim, Nike... Enfim, qualquer app da Nike. Exato. E bem bonitinho, eu adoro essa combinação de... Acho que é preto ali, com um cinza bem escuro, né? Chumbo com verde. Esse verde é muito legal. Esse verde é muito bonito. E eu nem sou tão fã de verde, mas esse eu acho que fica muito legal. Então, parabéns, primeiramente. E, olha, eu acho que o meu primeiro app eu publiquei e eu fiquei orgulhoso de publicar, mas eu ria muito dele porque era um aplicativo chamado SOS Bebum. E era um aplicativo para ajudar pessoas que iam beber na rua, enfim, e precisava de ajuda para voltar para casa, apertava um botão e esse aplicativo mandava mensagem para os seus contatos de emergência. E aí por isso o nome é SOS Bebum. Bebida somente para maiores de 18 anos, se beber não dirija. Obrigado, o nosso advogado mandou falar isso. Mas foi uma brincadeira na época de faculdade, mas eu achava engraçadinho e tal, mas foi realmente uma experiência bem legal. E eu acho que eu lembro também de quando eu publiquei o primeiro podcast, né, que foi o Tech Talkcast lá atrás. Isso foi bem legal também. Quando eu publiquei, eu falei, caraca, tá vivo. Aí na segunda publicação eu falei, como é que eu vou fazer isso toda semana? Porque dava muito trabalho. Mas foi bem legal. Pra mim, de primeira coisa que eu lembro que eu fiz que tava no ar, assim, foi quando eu tava na faculdade, entrei na agência da ESPM e eles tinham uma conta, não sei se era dos bombeiros de São Paulo ou de um quartel, sei lá, que era algo assim, e tinha um site que a gente fez que era o Bomberitos, que era um site infantil de um bombeirinho e por uma casa, nem lembro exatamente como é que era os detalhes específicos, mas era sobre dar as dicas pra evitar incêndios. Uma coisa assim, site infantil. E eu lembro de fazer umas animaçõezinhas em Flash bem mequetrefes pra época. Eu não sabia quase nada, né? Primeiro emprego não remunerado, um estágio nas primeiras semanas, mas foi pro ar e eu lembro até hoje desse lance, da sensação, sabe? De poder chegar em casa e acessar de casa e tá lá. E qualquer um, ninguém acessou do mundo, mas qualquer um do mundo poderia acessar e ver. Acho que foi isso assim. E também acho que de podcast é quando comecei com o Café BDI no blog do iPhone, que eu fiz uma semana sozinho, sem nem contar pra eles o que eu tava fazendo, pra ver se eu conseguia fazer. Aí deu pra fazer tudo. Eu falei, ó, tô com isso aqui. Falaram, ótimo, lança. E foi pro ar também. E, bom, de certa forma começou e é por isso que a gente tá aqui hoje. Então, essa sensação também eu lembro. A gente tinha a revista da iThing também. Acho que mais do que publicar artigo no site, a revista era uma coisa... A revista de pad que você baixava e as matérias super aprofundadas, um layout super legal, bonitinho, bem feitinho, aquela atenção que precisava porque a gente tava cobrando, né? Na verdade, não começou cobrando. Aí começou a cobrar depois. Mas acho que eu consigo entender essa sensação, sim. E pra finalizar, amigos do ADT de hoje, a Melissa Quaresma falou: amigos corredores, queria pedir a ajuda das mulheres corredoras que acompanham o ADT, ou de quem puder encaminhar essa mensagem para alguma. A gente está testando o Lura, que é um aplicativo para iOS, cuja proposta é adaptar os treinos de corrida às diferentes fases do ciclo menstrual. Procuramos feedback de todos os níveis.
Desde quem começou agora, até quem já corre faz um tempo, treina para uma prova ou só quer melhorar a saúde. Falou que o beta é público, pode ser instalado pelo Test Flight e o link vai estar aqui na descrição também. Pô, bem legal. Isso é uma coisa que pouco se fala, né? Porque realmente o ciclo menstrual acaba afetando muito os treinos de mulheres, enfim. E é algo que eu acho que é pouco, não só falado, mas como pouco se dá importância. Então, baita ideia. Eu achei muito legal e com certeza eu vou compartilhar no meu grupo de corrida, que tem muitas mulheres. Inclusive tem mais mulheres do que homens, então vamos ver se a galera vai testar também. Mas olha, parabéns pela ideia, porque realmente é algo diferente. Eu acho que a gente precisa dessas ideias. É uma ideia sensacional também, e tem algumas pessoas que eu conheço que são mulheres e que correm, vou compartilhar com todas. Agora eu tô na dúvida se o aplicativo, ele se chama Lura Run and Cycle. Esse cycle é de bicicleta ou ele é um trocadilho com bicicleta porque tem a ver com ciclo menstrual? Fiquei com essa dúvida. Olha, eu acho que mesmo que não intencional, ficou divertido. Exato. Mas bem legal, Melissa, isso. A gente espera que a gente ajude a espalhar e mais gente poder chegar para testar o aplicativo e mande aqueles follow-ups que a gente sabe que vocês mandam educados e bem-vindos. E vamos lá, ainda sobre de Vibe Coding, mas falando de follow-up agora, o Matheus Guimarães falou o seguinte: eu trabalho numa pequena empresa de SaaS, B2B, então software como serviço de empresa para empresa. E eu reflito frequentemente sobre os avanços de LLM para programação. Vocês acreditam que esse tipo de empresa tá fadada a morrer? Tenho clientes de médio e grande porte com departamentos de TI dedicados e, teoricamente, caixa disponível para poder construir as suas próprias aplicações sem pagar a terceiros. Isso me faz questionar muito o futuro desse nicho de empresa que eu trabalho. Muito pessimismo da minha parte, ele pergunta. Eu acho que é muito mais uma reorganização do mercado do que necessariamente esse nicho inteiro vai morrer. Que a gente já viu, né, já há muito tempo, sempre volta e meia vem aquele lance de no-code. Aqui o gerente vai arrastar essas caixinhas aqui, vai criar o próprio sistema e tal. Mas assim, por mais que usando LLM seja muito mais acessível você criar o seu sistema e tudo mais, ainda existem requisitos que uma empresa precisa que uma LLM não vai entregar, e também a pessoa não tem tempo, sabe? Tipo... claro que assim, o dono da padaria da esquina que quer um sisteminha lá pra controlar o caixa dele e ele tem ali o chat GPT básico, ele faz ali pra ele nas horas vagas, quando não tiver ninguém na padaria, enquanto ele espera o pão fermentar, sei lá. Mas uma empresa, né, que tem ali o gerente com funcionários um pouquinho maior, que precisa de um sistema, quem é que da empresa que vai fazer isso, que tem tempo pra ficar fazendo isso, né? E fora que não é grátis, tem custo, você vai ter que pagar o chat GPT ou qualquer ferramenta que seja, vai ter que pagar a parte de infraestrutura. Quem é que vai cuidar da infraestrutura? A IA vai cuidar de toda a infraestrutura sozinha? Ela vai fazer isso com segurança? Então são muitas questões, né? Então eu acho que assim como em várias outras partes que a gente comentou sobre isso até agora, o entry level, né, o básico, a LLM vai tomar conta relativamente rápido. Mas por enquanto, para quem, por exemplo, oferece soluções desse tipo, não acho que tá fadado a sumir ou falir, né? Mas também depende muito do serviço que você está entregando, né? Se o seu serviço da sua empresa já pode ser substituído por uma IA agora, eu acho que a sua empresa está entregando pouco. Então tem que ver aí, de repente, mudar um pouquinho o foco, alguma coisa assim. E muitas vezes essa decisão não vem nem dele, né? Às vezes vem de cima. Então é até complicado falar, de repente, pro Matheus que você vai tomar a decisão. Não, a gente sabe que essa decisão é de cima, tem hierarquia, enfim. Mas teria que ter uma forma de chegar pro seu CEO e falar, olha só, a gente tá entregando pouco. É complicado, a gente sabe como é que é. Mas eu acho que o mundo de desenvolvimento, eu não sei se o Rambo tem esse contato, mas eu, às vezes, gosto de entrar em alguns fóruns da galera de Swift, Android, e tá um muro das lamentações em todos os fóruns, porque parece que acabou,
que código acabou, que não existe mais código, que os desenvolvedores vão morrer. E tá assim, todos os grupos que eu participo, tanto que eu tenho evitado até entrar porque tá meio complicado. Então, infelizmente, eu tô sentindo essa vibe, olha só, vibe bem ruim da galera, achando que vai acabar o mundo, só que não é bem assim. Eu vejo de outra forma, a gente já conversou isso aqui outras vezes. Pra mim, a profissão tá mudando, como já mudou no passado, como mudou quando era de cartão perfurado para código baixo nível, quando mudou para Java e quando mudou agora para IA. E eu acho que é uma evolução, uma tendência, uma evolução que vai acontecer e cabe a gente a aprender e a correr atrás. Eu até fui pesquisar aqui, que eu tinha visto há um tempo, eu não estava lembrando se eu estava falando besteira ou não, mas, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial tem alguns relatórios sobre o futuro de vários empregos e etc. E eles mesmos falam que os desenvolvedores vão aumentar, que a expectativa é que a quantidade de desenvolvedores aumente e não diminua. Então vai justamente contra isso que todo mundo tá falando, não, vai acabar os desenvolvedores, não. O que vai acontecer, na minha opinião, óbvio que amanhã pode chegar, ter uma AGI e acabou todos os desenvolvedores do mundo, óbvio. Mas assim, pelo que se desenha o futuro, eu acho que vai mais mudar a forma que a gente codifica, que agora a gente vai conversar com uma LLM, conversar com um agente, vai criar, sei lá, um prompt, regras para IA, graphics, que agora é outro termo da moda, do que simplesmente codificar, né? Em algum momento acho que a gente vai deixar até de revisar código, acho que a gente vai revisar cada vez menos. Ai, que medo. Isso é um medo, mas eu acho que é o futuro. A gente cada vez menos vai revisar, cada vez menos vai codificar, mas cada vez mais a gente vai ter que saber conversar com a LLM para dar ali o caminho, né? Fazer eu sempre brinco que é o flanelinha de IA, porque não adianta, nem todo mundo vai saber ser a flanelinha de IA, nem todo mundo vai saber como arquitetar um código. E eu acho que essas coisas são importantes. Então, não necessariamente o SaaS vai acabar da noite pro dia. Particularmente, eu acho que não. Eu acho que tem futuro. Agora, como o Rambo falou, aonde tem futuro, qual o valor que está entregando é muito mais importante do que a parte de código, enfim. E também tem que ver que a gente ainda tá na fase do hype, né? Então tem muita coisa que... Óbvio que tem muita coisa que é real e, assim... Eu até não sei se eu devia falar isso, porque o Matheus já falou, né, que tá pessimista e tal, mas me chamou a atenção a questão do Matheus ser sobre a empresa estar fadada a morrer e não ele estar fadado a perder o emprego. Não que eu tô falando que isso vai acontecer, Matheus, pelo amor de Deus, respira. Você já faz terapia? Se não, faça, por favor. Mas desculpa se eu deixei você nervoso, mas assim, e não é nem questão de... O Matheus não é um bom programador. Às vezes é questão do seu gerente é um idiota, sabe? Que a gente já viu acontecer várias vezes aí, várias empresas. Demite todo mundo, vamos demitir tantos programadores, trocar por IA. Aí depois... 3 meses depois, então, gente, vocês não querem voltar, não? Porque deu ruim aqui, né? E pela minha experiência própria na prática, a melhor coisa, o melhor cenário é você combinar bons desenvolvedores com boas IAs. Essa combinação é perfeita. E eu sei porque eu estou vendo isso na prática aqui no meu dia a dia. Semana passada, eu fui um gerente de IAs, assim, não porque IA tava fazendo tudo, mas porque era tanta coisa pra fazer e tanto detalhezinho pra cuidar, que eu podia fazer o que eu sou melhor em fazer e as coisas bestas que eu teria que me dedicar pra fazer em outras épocas, eu podia ir falando ali, faz isso aqui, agora você faz isso, você faz aquilo, agora vê se isso aqui funcionou, agora troca aqui, e aí depois eu só revisava, testava tudo, beleza. Se não fosse isso, eu não tinha lançado o AirBuddy 3 na segunda-feira. Então assim, você ter esse combo de bons developers com boas IAs, por enquanto pelo menos é o melhor, é o que funciona bem. Mas é claro que nesse meio tempo vai ter muito gerente que, né, tomou o Kool-Aid e vai simplesmente sair demitindo gente achando que é só pagar uma assinatura do ChatGPT que resolve. E não é bem assim por enquanto, pelo menos. E tem um outro ponto também que muita gente está esquecendo, que além da gente estar passando por uma fase de que a IA já está ficando cara e está todo mundo investindo nisso,
e gastando rios de dinheiro. Se uma empresa investe rios de dinheiro em A, ela vai tirar esse dinheiro de algum lugar. Ela vai tirar de cargo, de emprego, né? Não tem empresa boazinha no mundo, óbvio que não. E tem um outro fator também, que na pandemia as empresas contrataram muito. Sim. E elas agora estão enxugando o caixa, elas estão enxugando a quantidade de pessoas. Então, isso só ajuda a piorar essa sensação, né, do Matheus do pessimismo. Eu acho que hoje, nos grupos de amigos que eu tenho de desenvolvedores, não tem ninguém que não esteja pessimista, que ainda trabalha diretamente com empresas. Eu acho que é um sentimento geral. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade não só pra gente aprender, mas como pra desenvolver produtos, né? Ainda bem que a empresa que eu trabalhava faliu na pandemia. Eu acho que tem uma série de coisas que, assim, o mercado de software como serviço, você pega as principais empresas, todas elas encolheram 50% nos últimos 2 anos. Então, Salesforce, Intuit, ServiceNow. A IBM não entra nessa categoria específica, mas também, né? A IBM ela tá um pouco mais sujeita aos apavorados do mercado, mas Oracle, a própria Adobe, né? Que é de empresa de software criativo, mas é software como serviço para B2B, praticamente, né? Todas elas caíram 50% nos últimos 2-3 anos. A maioria recuperou uns bons 10% nos últimos 6 meses. Isso pra dizer o quê? Que o mercado tá entendendo que vai ter, sim, uma retração grande do que essas empresas sempre ofereceram, que elas vão passar a oferecer, mas elas vão continuar oferecendo um serviço. Sabe por quê? Porque elas passaram a vida inteira aprendendo exatamente a evitar o bando de armadilha que as empresas que resolverem fazer as coisas sozinhas vão acabar caindo. Então, é como qualquer outro tipo de ferramenta que aparece, que é se você tem experiência com martelo, o martelo com IA você vai tirar muito mais proveito. E quem nunca mexeu no martelo vai tirar um pouco de proveito do martelo agora que tem IA que martela sozinho. Exemplo imbecil, mas deu pra sacar o que eu quero trazer aqui, né? Já as empresas que oferecem software como serviço para outras empresas há muito tempo, elas manjam muito, sabem todos os problemas que podem acontecer, que eventualmente empresas tentarem fazer sozinhas, vão bater cabeça, vão se prejudicar, até perceberem e falar, vamos deixar isso na mão de quem sabe o que tá fazendo e focar no trabalho, que nem o que a gente fala, inclusive, também da Firmoo, né? Então, esse é um movimento. Reduziu, sim, o tamanho do mercado. As empresas todas caíram pela metade em valor de mercado. E no valor de mercado não é a realidade absoluta, mas é um indicativo que a gente consegue olhar ao longo do tempo e relacionar com o que está acontecendo, né? Agora, específico, né, sobre falar assim, será que o Matheus vai perder o emprego ou não? Acho que não, porque, primeiro, ele tá se questionando sobre isso. Já é um excelente começo, já tá melhor que 90% das pessoas que falam, isso aí não é nada. E outra coisa, aposto que você já sabe mexer, sabe usar, tá de olho, tá ligado, tá dentro. Então, acho que você já tá na frente aí do que a média, né? Mas sim, óbvio que vai ter impacto. Mas acho que as empresas morrerem. Não, né? O Rambo falou uma coisa que é muito boa, né? Há quanto tempo a gente escuta sobre low code, no code? E é sempre aquele mesmo exemplo das caixinhas, com os fiozinhos ligando as caixinhas, que agora o gerente vai conseguir fazer sozinho. É a orientação objetos da Globo. Pega o objeto, né? Arrasta o objeto. Em mobile a gente ouve as linguagens híbridas há 1 zilhão de anos e que iam matar a linguagem nativa. E eu ouço que, pra que você aprende Swift hoje em dia se tem XYZ que vai substituir tudo isso? E, enfim, já são 15 anos todo disso. ano é o ano do Linux no desktop, é o ano do podcast e é o ano de o nativo morreu. O dev nativo morreu. Eu entrei na firma em 2017, a que faliu na pandemia. E aí, nessa época, eu lembro de ver palestras da galera. Galera, vocês têm que estudar isso aqui, React, Flutter, nem lembro se existia na época. Porque desse negócio, ninguém mais vai contratar desenvolvedor nativo. Tá aí, até hoje ainda contratam desenvolvedor nativo. Então, talvez tenha diminuído e tal, mas o salário só que ao contrário, né? Aumentou. Então, assim, bota uma empresa que, vou assinar o Cloud e fazer um RP. Boa sorte. Você deixa sua cartão com essa empresa que eles vão bater na sua porta desesperados daqui a algumas semanas. Então, com isso, fica tranquilo, né? Que é a diferença entre... o gerente vai... Você acha que o gerente vai sentar pra arrastar fiozinho dentro de caixinha? Não vai, né? Espera que não faça, porque talvez seja nem o talento dele. Então, e o que o Arthur falou sobre, que foi o Fórum Econômico Mundial, que falou que vai aumentar a quantidade de devs, isso. Eu acho que aí entra uma redefinição do que é a pessoa que desenvolve.
né? Aí, é esse espectro que vai abrir, né? Que nem quando muda a linha da pobreza. Ah, saiu tanto da linha da pobreza. Por quê? Porque mudou. Agora pra ser pobre tem que ser mais pobre. Ou sei lá, mais rico, não sei. Então é essas mudanças de definição que eu acho que estão entrando nessa conta. Hoje em dia, de certa forma, você sentar ali e pedir pro Claude fazer uma coisinha assim, gostei, não gostei e tal, você fez... Você, não com código, mas você desenvolveu um aplicativo. Você foi melhorando, fazendo e moldando e formando até ele existir. Isso é desenvolver. É uma nova camada de abstração. É o que Exato, eu vivo né? falando. Exatamente. É só mais uma camada de abstração. Você tinha os cartões perfurados, aí você tinha o assembly, aí você tinha o Fortran, aí você tinha o C, aí foi pra, né, C++, Java, Python, Swift, LLM. Sabe? É uma camada de abstração. E eu falei muito sobre isso no Olamundo. Eu entendo a tristeza de quem o prazer da pessoa é sentar a bunda na cadeira e escrever código. A pessoa tem prazer em escrever código. Eu não tenho prazer em escrever código. O meu prazer sempre foi fazer as coisas e ver elas funcionando. O código é só uma ferramenta. Então, assim como a LLM é só uma ferramenta. Então, eu estou perfeitamente feliz, já falei 1000 vezes. Se não precisar nunca mais escrever código, tá ótimo. Mas eu continuo querendo controlar as coisas e criar as coisas do meu jeito. E acho que foi, eu não sei se foi o Logan Kilpatrick, que é um gigante lá do Google, que já até entrevistou recentemente, né, sobre o controle, o cara, gente boníssima. Eu não sei se foi ele, mas é alguém desse nível, assim, que falou, na boa, já faz 6 meses que eu reviso o código que a gente bota IA pra escrever aqui e eu não ajusto nada. Então é o caminho de falar, não vou parar de ver, parar de revisar. Que é assim, eu entendo que você tem que saber como é o código pra saber como é que funciona o negócio pra seguir desenvolvendo, isso é uma coisa. Mas fazer um proofreading, né, você revisar o código em busca de problemas pra você consertar, é isso que ele falou. Não sei se foi o Logan, foi alguém. Ele falou assim, já faz 6 meses que eu não mexo. Então, pra quê? Vou perder esse tempo fazendo o que eu... bem, eu talvez esteja sendo hipócrita, porque a realidade é que sim, quase sempre, eu sempre reviso, é muito raro eu ver alguma coisa assim, isso aqui não tá legal, né? Ou às vezes eu vejo um negócio que eu acho meio esquisito, mas daí eu pergunto, isso aqui, por que você fez isso aqui? E aí o negócio vai lá e explica. Hoje ainda aconteceu isso. Por que você fez isso aqui? Que tá... não, é porque isso... Cara, é verdade, tá certo. É isso. Agora, eu só consigo entender essas explicações porque eu conheço a base de código e entendo o que tá acontecendo, né? Contexto. Se você não sabe nada, aí é complicado. Exato, que é o meu caso, exatamente. Mas que a diferença entre você revisar o código porque você vai achar uma coisa errada ou ele tomar uma decisão e falar, eu teria feito diferente. Fala, tá. É que ele trabalha no Photoshop. Eu não ligo. Né? Você botar 10 pessoas no Photoshop pra fazer editar uma imagem, chegar no mesmo resultado, cada uma vai fazer de um jeito diferente. Não tem certo ou errado. A imagem é a imagem, é o que tá lá e tá pronto, né? Se fica bom, óbvio, vocês entenderam o que eu quero dizer. Então isso é outra coisa também. Então, a revisão, por mais estranho que possa parecer, a ideia de não revisar mais o código como um jeito de garantir a qualidade, ela vai acabar não é que vai acabar, mas vai deixar de ser tão essencial. Já deixou de ser essencial, mas vai ficar mais comum, rápido, essa ideia. Hoje, numa entrevista que a gente fez, né, sobre o controle, o desenvolvedor falou, você faz isso aqui lá na mão? Não, pra que eu faço isso na mão? Não, bota... Não é porque não consegue, não é porque não sabe, não é porque é incompetente. Ele falou, cara, pra que eu vou perder o meu tempo fazendo isso, sendo que o negócio pode fazer? Que nem um cara que fazia modelagem 3D que eu conheci uma vez, que ao invés de... tinha a ferramenta de fazer um cubo. Ele falou, não, eu gosto de eu fazer o cubo, de botar ali os vértices bonitinhos com a... Tá, ele gosta, gostar de escrever código, ao invés de você clicar e arrastar e pronto, fez um cubo, sabe? Então, vai meio de cada um, mas a capacidade já tá lá. Que é o que eu digo, assim, a minha filosofia é aonde que eu faço diferença. Eu faço diferença fazendo, ajustando essa linha de código aqui para trocar a cor de azul para verde. Não, então a IA pode fazer isso enquanto eu faço uma coisa na qual eu faço a diferença, né? E aí, se você não consegue achar nada onde você faz a diferença, começa a pensar em se aprimorar para você fazer a diferença em alguma questão, né? Tem que ter alguma coisa onde você é importante, onde você é mais útil do que a IA. Se você não conseguir encontrar isso, vai ter que fazer um pouco de soul searching aí e tentar se encontrar. E não é pra deixar ninguém ansioso ou mais pessimista do que já está, tá? Mas assim, eu acho que
como a gente está falando, eu acho que já ficou até claro, mas mais do que saber escrever código, você tem que entender como as coisas funcionam, né? Por exemplo, eu já peguei código escrito por IA que a camada de view chamava diretamente o banco de dados. Então, assim, é uma coisa que você olha e fala, tá, não tem problema nenhum, mas num projeto pequeno, num projeto que está escalando, que vai aumentar, que você vai ter que dar manutenção ao longo do tempo, se aquela chamada é direta na view, é porque tem alguma coisa errada. Então, assim, para não entrar muito em detalhes técnicos, você tem que entender como funcionam as chamadas, qual é uma arquitetura de um projeto, por que isso não é legal, por que isso é legal, por que você tem que ter tasks ou você não tem que ter tasks, enfim. Eu acho que isso é muito importante. Então, toda vez que eu vejo alguém falando, por exemplo, eu não preciso mais aprender a codificar, mas você tem que entender a base para você saber como funcionam as coisas, como não necessariamente apertar bits e bytes, mas como as coisas estão funcionando por trás daquela camada de abstração. Eu acho que isso é mais importante do que você virar um programador fantástico hoje em dia, o que realmente talvez não vá ser mais tão necessário daqui a uma semana do jeito que as coisas estão evoluindo. Mas, de novo, não é pra ninguém ficar ansioso, porque realmente tá complicado. Você abre as notícias de desenvolvimento, grupo de desenvolvimento, LinkedIn, então, meu Deus do céu. Eu abro o LinkedIn e dá uma ansiedade, assim, absurda, porque é toda hora alguém falando. Então não abre o LinkedIn. Basicamente, foi o que eu fiz. Aliás, eu parei de abrir. É isso que eu quero falar pra todo mundo aqui, porque eu já falei há muito tempo, já várias vezes. Eu parei de ler notícia e a minha vida mudou pra melhor, 100%. Para de abrir LinkedIn, para de abrir... Nossa, Twitter/X é um antro de psicose induzida por IA, assim, é só gente maluca de IA, porque a IA isso, IA aquilo, olha o que eu fiz, e eu tô milionário em 5 dias porque eu lancei um app, é tudo mentira, é só pra vender curso, enfim, para de acessar essas coisas e vai estudar. vai fazer, pega uma IA e faz alguma coisa, sabe? Expande o seu conhecimento para outras áreas, em vez de você ficar só doom scrolling. Ou vai ver vídeo de gatinho no TikTok pra dar risada, que é bem mais saudável. E sabe uma forma bem legal de você estudar IA, ou como usar IA no seu dia a dia? Pega o Gemini, por exemplo, e pergunta pra ele. Pede pra ele assim, seja bem didático comigo, eu trabalho hoje com SaaS, que é o exemplo aqui do Matheus, mas sei lá, eu trabalho com desenvolvimento mobile, como é que eu posso usar IA no meu dia a dia? Quais agentes eu posso usar? O que é um agente? Enfim, pede pra ele ser didático, eles costumam ser muito bons com isso e vai te explicar bonitinho. Ajuda muito a estudar. Fica aqui a dica também, pra diminuir essa ansiedade e você já sai na frente no mercado, né? Agora, sobre a questão de integrar IA com e-mail, né, que a gente falou, e o Rambo falou, tá louco, não vou fazer isso não, né? Aliás, o Rambo tem um follow-up sobre isso. Mas o Douglas Augusto, ele falou o seguinte, que uma das minhas funções da firma é fazer clipping de algumas empresas. E para isso, eu utilizo o Alertas do Google, que manda e-mail toda vez que aparece alguma notícia dessas empresas no Google News. Ocorre que os assuntos de interesse das notícias é bastante restrito e eu acabava tendo que olhar centenas de e-mails inúteis toda semana. Assim, criei um Gem, que são os pequenos... É o GPT programado do Gemini, basicamente, né? Então, criei um Gem especializado que ele específico só botou ali exatamente os tipos de notícias que são relevantes. Aí ele falou, tem funcionado super bem, diminuiu uns 90% o meu trabalho nessa tarefa. Vocês já usaram coisas desse tipo? Criar GPT customizado, Gem, coisa assim? Eu só criei o Gigahertzio, né? Verdade. Agora, eu usei pela primeira vez o GPT Work, que você falou que tinha usado. Pois é. E casualmente é algo até parecido, porque na verdade foi totalmente orgânico, assim. Ele me sugeriu, olha o nível da personalização safada, porque aí eu tava lá, daí eu vi que apareceu a aba Work no iPhone, que não tinha antes. Aí eu abri só pra ver como é que era, e aí ele sugeriu lá, AirBuddy Coverage, não sei o que. Daí eu só toquei nisso e ele criou um negocinho que, se tiver cobertura na mídia relevante sobre o AirBuddy, uma vez por dia ele me manda um agregado dos links e falando o que mais chamou a atenção, entre muitas aspas, chamou a atenção dele, né? Mas enfim, cara, muito legal e funciona. Ele já mandou lá, saiu no 9 to 5 Mac, né? Eu já sabia, mas enfim.
teve aqui um post no Reddit de alguém falando que gostou disso, gostou daquilo, não gostou daquilo, tal. Muito legal. Curti e deixei ativado ali. E o legal é que ele realmente é bom em filtrar justamente, exatamente como o Douglas falou, de ver o que é relevante de fato, né? Filtrar coisas repetidas. Teve um que foi um post da Dinamarca, eu acho, um site de um país aleatório que escreveu sobre AirBuddy e ele mandou lá, né, traduzindo, né, os pontos principais e tudo. Pô, muito legal. Eu ainda não usei, eu tô querendo fazer uma listinha de, olha só, notícias de tecnologia, por que será mesmo? Quem diria? Quem diria? Faz um pra ele filtrar o seu feed do LinkedIn só pra coisas que vão te deixar de bom humor. É impossível, eu vou abrir, vai ter nada. E também não vai abrir o LinkedIn também. Mas eu tô pra brincar com isso, eu tô querendo brincar também com o Google Spark, ainda não... Ele já tá aqui em beta pra mim no Gemini, mas eu ainda não consegui brincar. Tô devendo com isso ainda. Eu, nas últimas semanas, aumentou bastante meu uso desse Work também, e pra quem não testou ainda, vale a pena, viu? Eu acho que você fez uma analogia de receita de remédio, não fez, Rambo, essa semana no Olamundo? Ou não? De não dar... lembro. Não vou falar meu caso de uso, porque eu fiz exatamente a mesma analogia no área de trabalho nessa semana também, né? Que a dica de prompt, falei, putz, tipo, compartilha mais receita de remédio, né? Cada um, né? Tem ali, é específico da... Então... na verdade eu falei no Olamundo, eu falei algo parecido, mas foi mais no sentido de, tipo, eu acho tão simples você criar uma skill, até porque você geralmente vai usar a própria IA pra criar a skill, que eu acho meio inútil, porque no caso do Olamundo, a skill que eu tava me referindo é uma que é pra seguir o style guide da Apple, de escrita de artigos e tudo. Isso tem na internet, você cola o link lá no ChatGPT e fala, faz uma skill pra você seguir o style guide da Apple, e ele vai fazer. É tipo, aí eu acho muito inútil eu ir lá e publicar no meu GitHub como se fosse uma grande coisa. Olha aqui o que eu fiz, né? Pessoas publicando arquivos Markdown no GitHub como se fossem o santo grau, com 20 milhões de stars no GitHub. Gente, é só você colar lá e pedir pra LLM fazer, sabe? Então, claro que tem algumas que são mais avançadas, mas se você tem alguma besteirinha assim que você faz bastante, você não precisa saber fazer. Pede pro... eu faço isso aqui toda semana. Como que você pode me ajudar com isso? Ele sabe te ajudar, ele vai dar um jeito. Sim, que é exatamente o caso aqui de uso do Douglas. Eu não sabia que o Gem, ele tinha essa parte agêntica de, tipo, ir atrás sozinho, fazer filtragem sozinho. Eu achava que ele era uma skill reutilizável. E bacana saber disso. E pra quem não conhece, nunca mexeu, eu vou deixar aqui na descrição também, né? Que a gente acaba falando mais do GPT, que, bom, eu falo mais porque é o único que eu uso todo dia de verdade, né? Mas cada um tem o seu próprio serviço e ferramenta que tem... É tudo meio parecido hoje em dia, né? Mas bem legal isso que o Douglas mandou pra gente. Muito bom. E seguindo aqui com os follow-ups, a gente recebeu... O Rodrigo Rodrigues mandou pra gente, o Carlos Lopes mandou pra gente, o Mariano mandou pra gente sobre o legado do Tim Cook. E o resumo, pega aqui o que o Rodrigo mandou, que o dele chegou primeiro. Nossa, um dia depois do podcast, onde veio o feedback de alguém falando do Tim Cook, talvez ser um dos poucos bilionários decentes, ele mesmo falou isso e saiu no Yahoo Finance. Eu espero que lembrem de mim como um homem decente. Tim Cook tá ouvindo a Gigahertz. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Foi uma entrevista mais longa e foi esse pedaço mesmo falando sobre o legado, etc. É claro que todo mundo caiu em cima, porque agora ele precisou... Cada um tem a sua análise, né? Mas eu acho que ele precisou queimar o fim do legado dele pra fazer tudo o que ele fez lá com o Trump, pra poder ficar bem na fita e proteger, na medida do possível, os interesses da Apple, né? Acho que isso é uma coisa que também vai ser sempre lembrada que ele fez, junto com ser a empresa mais valiosa do mundo, junto com parte de operação que ele tirou de letra e etc. Acho que vai ser esse o positivo e a que vem junto da crítica, né? Mas a parte de filantropia toda, até escrevi sobre isso essa semana, que ele, assim, o Tim Cook pra mim, ele virou o meu alerta de desastres naturais. Que sempre tem um terremoto, uma enchente, um incêndio, ele vai lá e fala, a Apple vai doar aqui para as tarefas de recuperação, para ajudar as vítimas, etc. Tem coisa que eu nem sabia que tinha um terremoto não sei onde, mas o Tim Cook fala que vai doar e eu fico sabendo que teve. Então, mas isso é 100% o que ele passou a levar para a Apple, da parte de fazer até equiparar a doação, né? Funcionário dá $1.000, a Apple vai lá e dá mais 1.000 para uma empresa, para uma instituição, uma ONG, coisa assim. Bug Bounty, eles fazem isso também. Se você escolher doar o seu bounty, eles doam o mesmo valor. Que legal, eu não sabia.
Nossa, que demais. Não. Boa. Mas então, eu nunca doei porque eu tem preciso da doação, infelizmente. Então, acho que isso tudo faz parte. Ninguém vai ser nunca na vida bonzinho ou só malvado. Todo mundo é humano, né? Todo mundo é essa mistura. Então, acho que eu vou lembrar dele, sim, como um cara que tentou ser decente na medida do possível e precisou se vender no finalzinho ali pra proteger a empresa que ele passou a vida construindo. Isso aqui não vai ser uma crítica ao Tim Cook, tá? Fique bem claro, e nem a ninguém que faz de uma forma ou de outra. Mas é importante mencionar que o Steve Jobs fazia bastante coisas nesse sentido, porém ele era totalmente reservado quanto a isso e não falava a respeito, basicamente. E eu não tô falando que ele era melhor por não falar a respeito, sabe? Tanto faz, cada um tem o seu estilo. O importante é fazer as coisas. Tem um episódio de Curb Your Enthusiasm que o Ted Danson faz uma doação para inaugurar uma ala de um museu, uma coisa assim, mas ele faz a doação anônima, mas todo mundo sabe que foi ele. Então fica lá no dia da inauguração, obrigado, doador anônimo, não sei o que lá, fica todo mundo, nossa, o Ted Danson, ele é muito incrível, né? E o Daredevil vai ficando bravo, porque fala, pô, se é anônimo, é anônimo. O cara fez pra ser anônimo pra poder se aparecer mais bonzinho do que ele é, pra depois pegar o crédito por cima aparecer em dobro, ser um filântropo, etc, etc. Então, me lembrou isso. E eu acho que o bom do Tim Cook ter feito todas essas doações abertas e, enfim, ter exposto tudo que a Apple também doou, eu acho que acaba levando um legado para os próximos CEOs de repetirem o que ele está fazendo. Imagina se o Turnus amanhã resolve falar que não, a gente não vai dobrar o valor que o funcionário está dando. Pega mal. Vai pegar muito mal. Então, e às vezes também você incentiva outras pessoas, outras empresas, né, a participarem também da campanha de doação, então ajuda também. E isso de dobrar a doação foi a primeira coisa que o Tim Cook anunciou quando ele tomou o cargo de CEO da Apple, que não tinha, e eu acho que teve um lance de terem pedido pro Jobs deixar fazer, não quis, sei lá, mas foi uma coisa que ele falou, a partir de agora vai ter, porque eu acho que isso é o certo a fazer, e na matéria que eu escrevi do terremoto da semana, que a Apple vai fazer a doação, foi justamente isso, né? Tim Cook foi sob ele, eu espero que com o John Turnus a Apple, e ela deve seguir fazendo isso, porque, sejamos francos, pega mal bem pra ela, né? Então ela vai seguir fazendo isso sim. E não vai falir por causa disso também. Não, sem dúvida, isso é troco de pão pra ela. Agora, o Carlos Lopes, que mandou isso do legado do Tim Cook, ele também falou o seguinte: pessoal, só pra esclarecer que não foi pra causar rage e nem tirar sarro, provocar o comentário sobre a pirâmide de apps, que a gente brincou na semana passada ou retrasada, e a gente falou que tava brincando, mas ele quis esclarecer que ele falou, já peguei muita coisa bacana em podcasts, né, do Tailscale, entendi que é o trabalho dos caras, que é aquilo de fazer... Falei de aplicativo de produtividade para fazer o episódio sobre produtividade, gravar o podcast de produtividade, porque é um podcast de produtividade. Ele fala, entendi que é o trabalho dos caras, e pensando bem, muito melhor um review onde foi validado o aplicativo num fluxo, produção do podcast, do que uma recomendação solta. Aí ele falou, depois ouvindo eu senti meu comentário pareceu meio rude, não era o propósito. Carlos, pra gente deu pra sacar que você tava sendo bem tranquilo. Claro que a gente tirou um sarro e brincou em cima da situação, mas deu pra sacar que você não tava sendo rude, não. Quando o comentário é rude, Carlos, é bem claro. Não se dá pra perceber. Fica muito evidente quando o comentário é rude, geralmente ele não aparece aqui, porque quem tem tempo, né? Então, e se não for rude o caso. Pra com a gente, for com os outros, tanto faz também, pode ser. Mas não, a gente sacou que você tava brincando e, enfim, mas sim, é bom. Se promovendo ou não, você tá falando com conhecimento de causa, é o que precisa, pode ajudar alguém. Bom, e a seguir, a gente vai falar, o Rodrigo Teodoro mandou pra gente, mandou pro Rambo, na verdade. Parabéns pelo lançamento do AirBuddy V3. Ele falou que ficou sabendo pelo destaque do app lá no Product Hunt. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que o Rambo já falou bastante sobre isso no Olá Mundo. Mas antes disso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando o ADT e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/ADT ou usar o cupom ADT no checkout ou clicar aqui na descrição que já tá com o link e o cupom aplicado, você recebe 3 meses de bônus no fim desse ano, só porque você assinou depois de testar por um mês ainda de graça e ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa, se você quiser, para proteger os seus dados, a sua conexão, e se você usar em dispositivos móveis e você depende disso para trabalhar, no café, no hotel, no Airbnb, no avião, você protege seus dados, que vai saber como é que tá a segurança, o que é coletado. No avião você paga, mas ainda assim tudo o que você faz
paga a outra parte, né? E você protege isso e nem a ExpressVPN sabe nada do que você está fazendo porque fica tudo criptografado nos canos impenetráveis por onde você roteia a sua conexão. E para streaming é especialmente bacana você usar ExpressVPN porque se você se conectar em cada um dos 100 países que eles têm servidores, você vê o catálogo desses países, é um catálogo diferente do que tem no Brasil. Então vai em expressvpn.com/ADT, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, você tem 3 meses de acesso ainda para seguir usando depois que acabar esse primeiro ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Valeu! Muito bem, o Rambo lançou nessa semana o AirBuddy V3, depois de 200 anos em desenvolvimento. E para quem quiser saber da parte específica de como é que foi o desenvolvimento, a parte também do marketing, que foi interessante, estava estudando ontem, na verdade, voltando de São Paulo, tem o Olá Mundo, e eu quero saber como é que você tem achado da reação, da aceitação, lançamento das pessoas, porque teve toda a parte de ser um upgrade, pago por algumas pessoas, enfim, como é que foi esse pós-lançamento até hoje? Você dormiu, o que é excelente, mas como é que tem sido? Como você sabe que eu dormi? Não, eu dormi sim. Enfim, obrigado, Rodrigo, primeiro pela mensagem. Inclusive, eu nem sabia que era destaque no Product Hunt. É engraçado, o Product Hunt, ele é... Acho que o Mendes vai entender bem o que eu vou falar agora. Ele é o tech meme dos lançamentos de coisa de tecnologia, porque eu não sei por que ele é tão importante, eu só sei que ele é, então eu coloco lá, né, e aí eu tenho também o privilégio de ter sempre o Chris Messina envolvido nesse lançamento lá, porque ele é o #1 Product Hunter. Então, ele faz parte do Product Hunt ou ele só é muito fã do site? Eu nunca soube. Ele é famoso e o pessoal gosta dele e ele meio que virou um negócio dele ser porque no Product Hunt tem um negócio que, tipo, você é o maker e daí você pode botar o hunter lá que vai ser, tipo, quem vai... É como se fosse... Tivesse endossando o seu lançamento e eu não sei até que ponto isso ajuda a ficar em destaque. Imagino que sim, né? Deve ajudar. E ele tem um lance que... Ele tem, tipo, um formulário no site dele, você bota a URL lá e mesmo eu tendo contato direto com ele, eu tenho que ir lá e botar o URL no site, senão ele não faz o hunt, né? Mas eu acho que... Eu imagino que as outras, a maioria, ele dá uma selecionada, ele não faz pra todo mundo, mas como ele já conhece e tal, então... E, nossa, eu me confundi muito fazendo esse lançamento no Product Hunt, porque a interface deles é meio confusa, e aí tinha um lance de criar um novo lançamento do mesmo produto, mas aí tinha e eu tava fazendo isso antes do lançamento, né, pra já deixar pronto. Só que aí você vai fazer lá o schedule do lançamento, primeiro que não tem como escolher o horário, é só o dia, e ele não falava qual é o horário. Então eu tive que botar pro dia seguinte do lançamento, porque eu não sabia se ia ser às 2 da tarde, horário de Brasília. Provavelmente não, deve ser mais cedo. Só que tem certas coisas que você atualiza que ele já atualiza na hora. Por exemplo, o ícone. Só que eu não queria trocar o ícone pro ícone do AirBuddy 3 antes do lançamento. Sim. Então, foi meio confuso. Mas, enfim, deu tudo certo e acabou que foi destaque lá. Aí até o Chris perguntou depois, e aí, como é que foi lá no Product Hunt e tal? Aí eu abri lá, porque eu não tinha aberto ainda. Aí tava lá número 6 e não sei quantos pontos, e aí eu mandei pra ele, foi assim, isso é bom? Aí ele falou, Então tá, se você tá falando eu acredito. Mas eu não tô desmerecendo o Product Hunter, eu acho que claramente ele é relevante, né, tem alguma relevância, inclusive o melhor dia de vendas e upgrades e tudo mais até agora foi o dia do lançamento no Product Hunt. Eu imagino que ele teve alguma coisa a ver com isso e fico muito feliz, mas por enquanto é aquela coisa. Sabe a pessoa ansiosa que pensa depois, poxa, mas eu não devia ter... Por que eu fiquei tão ansioso, me preocupando com isso? Depois deu tudo certo e tal. Mas será que não deu tudo certo porque eu fiquei me preocupando tanto com cada coisinha? Tem um equilíbrio que é difícil de atingir. Então eu fiquei trabalhando tantos anos nessa atualização e cuidei tanto de tanto detalhezinho. E aí lancei... Nossa, mas foi tão de boa. De repente eu não precisava ter me preocupado tanto, mas talvez só foi tão de boa porque eu me preocupei tanto. Exato. Então é muito difícil, mas
tem ido super bem. Foi o melhor lançamento que eu já fiz até hoje em termos de tranquilidade, digamos assim. Foi legal. E como é que tem sido a recepção dos usuários, né? Principalmente uma coisa que eu acho muito legal que você faz, que é o upgrade gratuito para algumas pessoas que fizeram compra recente, enfim, tem uma data. Eu acho isso fantástico. Como essa galera recepcionou esse bônus, vamos colocar assim, porque isso não é normal. Você teve algum feedback, algo assim? Cara, eu até mandei um print de um e-mail hoje pro Boom, porque eu falei, nossa, como as pessoas ficam felizes quando elas ganham um negócio de graça, né? Que, tipo, é porque, enfim, o AirBuddy existe desde 2019, aí teve o 1, e aí o 2 foi um upgrade pago, que teve um desconto, mesmo esquema, se você comprou no último ano é de graça, se você comprou antes é 50%, e aí, no caso do AirBuddy 3 agora, é a mesma coisa, só que tem revendedores, eu tenho algumas parcerias e teve alguns bundles nesse meio tempo e infelizmente, e aí eu detalho mais isso lá no Olamundo pra quem tiver curiosidade, mas infelizmente eu não tive como integrar perfeitamente todas as licenças já vendidas nesse sistema automático de upgrade. Porém, o que eu fiz, e aí isso teve muito dedo do ChatGPT, porque foi bem em cima da hora, foi um painelzinho de suporte onde eu consigo dar um override lá de uma licença específica para, essa licença aqui, na verdade, ela existe e ela tem um upgrade grátis, ou 50% ou qualquer que seja. E aí teve alguns casos de pessoas que compraram, por exemplo, no Stack Commerce, que é um dos parceiros, que a pessoa mandou e-mail, eu não sei se eu tenho direito a algum upgrade, mas eu tenho essa licença aqui, mas no site fala que não, mas você pode ver pra mim aí? Aí eu olhei lá, não, a pessoa comprou ano passado, foi lá, botei 100%. Não, na verdade, eu tenho até um template já de e-mail, né? Porque, enfim. Não, na verdade, desculpa, a sua licença não tava lá no sistema, mas tá aqui, é 100%, só clica. Inclusive tem um linkzinho que você clica, ele já abre já com a licença preenchida, já faz tudo automático, bonitinho. E aí, nossa, a pessoa mandou um e-mail, mas assim, só faltou me beijar virtualmente, né? Tipo, muito feliz. Mas aí eu também falei, eu quero ver alguém feliz assim que pagou. Porque você ficar feliz ganhando negócio de graça, aí é fácil, né? De graça tem injeção na testa. Agora, quem fala... Não, mas sim, já teve feedbacks. Inclusive, foi engraçado. No dia do lançamento, naquele dia de manhã, eu entrei no front lá, que é o sistema de suporte, pra limpar. Pra, tipo, o que tivesse lá, eu limpar. E aí tinha uma pessoa que eu tinha mandado o beta do AirBuddy 3 há algumas semanas, porque ela tava com algum problema que eu tinha corrigido no 3 e eu queria ver se ela, rodando o 3, se ia melhorar pra ela. E aí, essa pessoa mandou... Eu cheguei, tinha um e-mail dessa pessoa no dia do lançamento, antes do lançamento, falando, nossa, essa versão tá muito boa, tá claramente pronta pra lançar, é excelente, resolveu todos os problemas que eu tinha, pode lançar. Tipo, a pessoa nem sabia que o lançamento era naquele dia e tinha mandado o e-mail dias antes, sabe? E aí eu falei, nossa, cara, obrigado, você me deixou um pouco mais seguro pra lançar o negócio. Então, foi bacana isso. Mas teve vários feedbacks muito bons e poucas coisas, assim, de bugs malucos, inesperados, uma outra coisinha, mas nada muito sério. Eu fiquei curioso, no Olamundo você falou sobre funções que você tirou. Já chegou alguém sentindo falta? Não. Isso me deu um alívio notícia. Também. É que assim, também, tudo bem que as pessoas reclamam anyway, né? Mas assim, foi uma função que tudo que ela fazia você consegue fazer no novo, só que de um jeito diferente. Mas é óbvio que de um jeito diferente se a pessoa realmente usava, a pessoa não vai gostar. Mas por enquanto não apareceu ninguém. Eu acho que com quase uma semana de lançamento não apareceu ninguém. Talvez daqui 15 dias aparece uma pessoa que gostava muito do recurso, mas acho que ninguém vai nem se dar o trabalho de reclamar. Pra quem não leu nenhuma das matérias, mora embaixo de uma pedra, falou, nossa, AirBuddy 3. O que tem no AirBuddy 3 que vale a pena a pessoa baixar e usar? Vende peixe.
além dos recursos de AirPods todos, ele tem agora integração com o Now Playing, então você pode ter ali um widgetzinho de Now Playing, bonitinho, com artwork. Ele tem todo um sistema de widgets próprio para você não depender do sistema bugadíssimo de widgets do macOS. E aí esses widgets dele você pode colocar também na tela bloqueada do macOS, que é um recurso que por enquanto pelo menos o sistema ainda não tem. Eu tava torcendo para não ter isso no macOS 27 e não tem. Então, pelo menos mais um ano aí é um recurso do AirBuddy. E enfim, deve ter outros apps que fazem isso também. Mas ele, por padrão, inclusive ele coloca lá um widget de Now Playing automático embaixo do relógio na tela bloqueada quando tá reproduzindo alguma coisa. E eu uso bastante esse recurso, viu? Eu gostei muito, eu tô usando bastante. Fica muito bonito na tela bloqueada. Pois é, inclusive, eu não sei se você sabe, mas por padrão ele coloca um widget grande e se você quiser dá pra redimensionar ele. Mas é porque nos últimos QAs, assim, eu me liguei, tipo, nossa, eu acho que eu nunca tentei redimensionar o widget na tela bloqueada pra ver se funciona. E aí, funciona. A única questão é que eu acho que tem que estar no modo screensaver, porque algumas coisas... E, aliás, isso foi todo um esquema, eu nem mencionei no Olá Mundo, que seria o lugar mais apropriado, mas ter coisas na tela bloqueada é todo um desafio pra você não deixar a pessoa dar bypass na tela bloqueada, né? Então, eu tive que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas ali. Não tá perfeito 100%, mas não tem nada ali que você vai conseguir, enfim, acessar tudo do computador através dos widgets do AirBuddy na tela bloqueada. Mas, por exemplo, uma coisa que eu nem tinha me tocado e que até é uma decepção comigo mesmo, e durante os betas alguém me lembrou, tipo, pô, eu gosto de ter o widget ali na tela bloqueada de Now Playing, mas eu gostaria que ele não mostrasse o nome da faixa e nem a imagem do álbum quando o Mac estiver bloqueado, porque eu não quero que alguém passe ali e veja o que tá reproduzindo. E eu pensei, nossa, é verdade, né? Vai ter gente que não vai querer, né? Se bem que no iPhone mostra, inclusive, com a tela always on, né? Mas enfim, como eu que faço app e eu tenho o poder de colocar isso lá, eu coloquei lá um togglezinho que você pode optar por não mostrar as coisas na tela bloqueada. Eu não lembro agora se isso é ligado por padrão ou não, mas acho que não, porque a maioria das pessoas prefere. Enfim, a integração com o Now Playing, o sistema de widgets próprio, ele tem um sistema totalmente redesenhado de como ele se comunica com iPhones, iPads e Apple Watch para funcionar melhor, e funciona muito melhor. E também o Magic Handoff, que você transfere trackpad, keyboard e Magic Mouse de um Mac para o outro, também foi totalmente redesenhado com um sistema muito mais robusto do que era, e inclusive com a opção de usar Bluetooth para comunicação entre os Macs para bypassar bloqueios de redes corporativas, que às vezes são meio chatinhos com isso. E são só algumas das coisas, enfim, tá todo redesenhado, Liquid Glass, os alertas de bateria também estão todos redesenhados e funcionam melhor também. E tem, sei lá, deve ter uns 90 bugs corrigidos com relação ao AirBuddy 2 também. E tem preço localizado em real, né? Tem. Eu fiz uma coisa que chama Purchasing Pairing Parity, PPP. PPP, que é um cálculo que existem até APIs que fazem esse cálculo, existem serviços que fazem esse cálculo, que é para você pegar, por exemplo, um valor em dólar e você converter isso para o equivalente em poder de compra em diferentes localidades. E aí eu fiz isso, inclusive, para o Brasil. Então, no Brasil é R$54, que não são $20, né? É bem menos, mas é o que, segundo esses cálculos, é o valor justo para $20 para um brasileiro médio poder comprar. E aí eu fiz isso para todos os países que o Pedal suporta, inclusive alguns países que eu nem lembrava que existiam, mas eles têm lá. Eu lembro que teve uma pessoa da Índia que tinha comentado, poxa, o preço aqui na Índia tá meio feia a coisa, né? Será que você consegue dar uma ajustada? Aí eu lembro que eu mandei um cupom para essa pessoa e resolvi, né? Mas aí com esse ajuste a pessoa comentou, pô, agora eu vi que agora tá certo o preço. É tipo o índice Big Mac, né? Que é o lance de quanto custa o Big Mac no país em relação à renda, poder de compra, salário mínimo e etc. Mesmo lance. O pior que eu falei no Bom Dia Tech hoje é $20, então vou corrigir, R$54. E eu acho R$54
Teve um brasileiro que mandou um e-mail falando: Rambo, eu não sei, olha, você me desculpa, tá, se qualquer coisa, mas eu não sei, deu um problema aqui e ele só me cobrou R$54. Eu não sei o que eu fiz. Será que o desconto veio errado? Daí eu expliquei: não, tá certo, é o valor mesmo. Não sei o que eu fiz, você nasceu no Brasil. Mas levando em consideração que é uma compra única, não é uma assinatura, eu sei que cada um tem uma condição diferente, enfim. Mas R$54 eu não acho tão absurdo, pelo contrário. A gente tem compra de apps muito mais caras do que isso. Então é um baita valor pelo que a gente recebe. E não é porque é você, Rambo, que eu tô falando isso, mas porque é um produto que eu uso também. Tá aqui na minha... Depois daquela atualização que você me passou, inclusive, porque eu usava a versão 2. sei lá o que. Tava bem antigo. Mas eu tenho usado bastante e realmente acho que compensa, assim, o valor que ele agrega ao Mac faz todo sentido. E o legal é que você pode usar, não precisa usar tudo dele, né? É bem modular, sim. Então você usa as partes que te interessam. Eu uso muito para conectar a esse headphone que eu tô usando aqui, da Sony. Então, me ajuda bastante, porque o Mac não facilita conexões com Bluetooth que não sejam da própria Apple. Então, se tivesse, por exemplo, para Apple TV, eu usaria bastante, porque eu gosto de usar esse headphone com a Apple TV. Então, é muito chato, porque às vezes eu tenho que ir lá na parte de Bluetooth e tal, porque às vezes ele não aparece ali na conexão rápida. Então, mas aqui no Mac realmente é muito rapidinho de conectar, facilita bastante. Pior que tem lá nas issues do AirBuddy há anos lá, versão para Apple TV, que seria tipo um dashboard aí, que mostra, de repente eu vejo isso de novo. Eu fiquei, falando de preço, surpreso com a rejeição aos $20 por ano do aplicativo novo do Marco Arment. Que o pessoal caiu matando, que é caro demais, custa $20 por ano. Eu falei, cara, vocês assinam Netflix, vocês assinam tanta coisa que vocês mal usam. Né? Um app desse assim, ele teve um segmento enorme no ATP mais recente, dele falando sobre Unforgetful, né? Que é o nome bonitinho do aplicativo dele e todo o conceito por trás do app, etc. E aquilo, escutando ele falar, explicar, eu falei, nossa, eu queria ter sentido... E ele fala isso, né? Que é um aplicativo que a hora que você vê, você fala, putz, é pra mim ou não é pra mim? Eu falei pra vocês, eu olhei e saquei que não era pra mim, mas dá vontade de querer usar. Que tem outro conceito, mas o pessoal reclamou. Eu li o post dele sobre o app do lançamento, que é muito pessoal, assim, contando questões da vida dele, de saúde mental e tudo mais. E eu li aquele post, podia ser eu escrevendo isso aqui, sabe? Assim, é muito... Tá, eu ali, e eu baixei o app e eu tô usando, eu amei o app. É pra mim, é totalmente pra mim. Então eu vou pagar. Eu achei, quando eu fui iniciar o trial, né? E que eu vi lá o preço, eu achei, deu uma fisgada, assim, porque em real ainda, convertido, eu até pensei em dar uma cutucada nele, assim, de repente tenta dar uma localizada no preço, porque... É 130 por ano ali agora. Um brasileiro pagar R$130 por ano por um aplicativo de lembretes é um pouco pesado, mas eu acho que eu vou pagar, porque realmente clicou, assim, funcionou. E esse lance de preço, assim, eu tinha pensado até em aumentar um pouco o preço, um pouco mais, porque ele era, sei lá, 16 e uns quebrados. Aliás, isso foi uma coisa que eu optei também. Chega dessa palhaçada de 90, 99, não é 19, 99, é $20. Pronto, sabe? Me encheu o saco isso, então parei de fazer isso. Não parece ter afetado as vendas, se é que alguém tá curioso, né? Mas enfim, porque eu andei vendo outros apps pra Mac que, assim... E aí eu me sinto até mal mas talvez, não sei, é uma invejinha, não sei, mas eu olho assim, tipo... Eu não vou mencionar aqui porque eu acho sacanagem, mas apps que custam $30, $40... E eu não tô falando, tipo, sabe, de um Camel da vida, que é uma assinatura e é até um preço... Não é caro, mas é um preço sério, digamos assim. É pra quem quer usar de verdade pra trabalho. Aí você tem uma justificativa, mas eu vi alguns apps mais de nível utilitário por $30. E aí eu pensei, cara... Porque eu sempre penso assim, qual é o trabalho de manutenção constante que a pessoa tem com este app aqui?
E era um app, nesse caso, que eu tava vendo, que não tem nenhuma integração com hardware, não faz nada de muito diferente que qualquer app não poderia fazer, né? E aí eu pensei, cara, se esse app custa $30, o AirBuddy devia custar 60, no mínimo, mas não tive coragem, não adianta. E durante no finalzinho dos betas, teve uma fase onde a galera do beta começou a fazer o upgrade da licença até para testar o processo de fazer. E aí eu fiz $30 nessa época para medir. E teve uma galera do beta que deu uma reclamada. E aí eu pensei, se a galera do beta tá reclamando, é porque não vai colar. Então eu fui pra 20 e por enquanto ninguém reclamou que tá caro, nada assim. E eu suponho que com a experiência você aprenda a diferenciar quem vai reclamar porque custa de 1 centavo pra cima, só porque custa dinheiro, e de quem tá dando uma opinião sobre o preço que é válida porque a pessoa tem uma opinião a respeito daquele preço específico, não porque ela é conceitualmente contra aplicativos que pagam pra tu usar porque já custou caro o iPhone, sabe? Umas coisas que fazem sentido. Então, deve ser também um músculo que você vai aprendendo a exercitar com o tempo, né? Saber diferenciar esse tipo de follow-up. E quem tá no beta é o tipo de pessoa que não é que reclama só porque tem que pagar. Sim. E ainda mais, a maioria desses vieram no Slack ainda, que é um grupo ainda mais seleto. Envolvidos de verdade. Realmente interessada, e foram feedbacks bem pensados, bem... justificaram muito bem, então, assim, deu uma raivinha porque eu começo a pensar, cara, mas tá tudo tão caro, você já viu quanto custa um Mac, sabe? E eu tenho que comprar Mac, eu tenho que comprar AirPods pra continuar desenvolvendo. Então, assim, até que ponto eu cheguei a ter um momento meio depressivo, assim, que eu pensei, até que ponto vale a pena continuar fazendo o app se eu não posso cobrar um valor que justifique continuar fazendo o app? Porque se eu não faturar o suficiente com o app pra conseguir pelo menos comprar os AirPods todo ano pra funcionar no app, sabe? Né? Claro que tá longe de... Não se preocupem, né? Não estou morrendo, não precisam mandar doações, tá tudo bem. Vai abrir o LivePix agora. Mas assim, tem uma cadência, né? Os gráficos sobem, descem, então você tem que pensar nisso também. Então foi... Mas na real, o que eu tenho que fazer é não levar 5 anos pra lançar o próximo Major Update. É isso que eu tenho que fazer, porque eu prometo atualizações grátis por 1 ano. Depois disso eu não prometo. Então, né, a partir de 17 de agosto de 2027, eu posso lançar um Major Upgrade pago. Mas você já pensou em fazer Majors anuais ou não? Não, acho que aí vira iOS e iPhone. Sim, daí lança coisa só por lançar, só porque tem que... Eu acho que uma cadência de 2 em 2 anos é ok, assim, se eu conseguir, né? Sim. E já garante o carregamento de AirPods que você vai precisar para testar, né? Não, e também tem que se justificar uma versão Major, né? Sim. Não dá pra... mudei aqui a cor do negócio, paga $20 aí. E sem dar detalhes, mas você já tem coisas que você quer implementar que vão ser para um AirBuddy V4, por exemplo, que não vai ser nem uma coisa, um point update, mas que seja para uma próxima versão, que a gente olha para o AirBuddy e fala, nossa, já colocou tanta... É tudo útil, né? Não é que você enfiou um bando de coisa lá, mas tem tanta coisa, expandiu tão lateralmente assim, o que mais que falta colocar nesse aplicativo? Você já suponho que você tem coisas pequenas e coisas talvez maiores. Tem coisas maiores que você queria colocar? Olha, tem tanta coisa já planejada para as versões 3 ponto alguma coisa, que fica difícil pensar, porque tem um monte de... Eu uso o esquema de milestones no GitHub, então eu já tenho abertas lá 3.0.1, que são correçõezinhas, e 3.1, que já tem um monte de feature nova lá, e tudo coisa que já estava planejado para 3.0 e que não deu. Aí foi empurrado para frente. Aí vamos ver, na 3.1, talvez quando eu for pegar de fato para fazer, eu vou ver, não, peraí, tem que dar mais uma empurradinha aqui. Mas tem algumas mudanças estruturais bem grandes que eu gostaria de fazer debaixo do capô, que ficaria para uma 4, porque quebraria muita coisa no bom sentido, né? Seria disruptivo, digamos assim. E tem também um AirBuddy para iOS, WatchOS, HomePad, tvOS, que provavelmente viria numa versão 4 também e não no 3 ponto alguma coisa. Boa, então para quem quiser conhecer, link na descrição. E o Arthur também
cumpriu uma promessa que ele tinha feito na semana passada e tem aqui um relatório para passar pra gente que você testou o famoso DeepSeek, né? Exatamente. Bom, semana passada eu acho que eu falei aqui que eu torrei todos os tokens possíveis e impossíveis do Codex, do Gemini e de qualquer IA que eu tivesse acesso. E aí eu comecei a pensar em formas mais baratas de continuar tendo acesso a IAs sem necessariamente ter que pagar, por exemplo, a assinatura Pro do Codex, né? Que era uma coisa que a gente vinha discutindo aqui há algumas semanas. E aí eu resolvi testar o DeepSeek. Eu testei o DeepSeek V4 Flash e o V4 Pro. Eu comecei a testar no domingo, eu carreguei com $10 no site deles, foi bem fácil, o site é simples de usar, tem a versão em inglês do site, você entra lá, carrega com Apple Pay e começa a usar. Eu estou usando um aplicativo chamado OpenCode, que é o Codex, mas que você consegue plugar qualquer IA. Então, isso já facilita bastante. Então, você personaliza ele com a sua cara, com as suas regras de agentes. Então, se você precisar mudar o plug da IA, por exemplo, se eu quiser sair da DeepSeek e ir para OpenAI ou ir para o K3, por exemplo, eu posso, sem perder tanto da personalização que eu tenho em cima dos agentes. Seja dos agentes, seja da memória, porque você também consegue carregar memória, skills e por aí vai. Então, foram 2 testes que eu acabei fazendo e eu me surpreendi bastante. Primeiro, pelo custo. Eu comecei a usar no domingo, antes do aumento, e eu já tinha ficado bem surpreso ali, porque eu comecei a fazer a estrutura base do aplicativo de vídeos que a gente tinha comentado aqui, o de editor de vídeo, né? Só que eu não tô querendo fazer só um aplicativo que cuspa o vídeo processado, eu quero fazer um editor. Então é algo muito mais complexo, que o Codex falhou, que o Gemini falhou muito, miseravelmente, assim, de abrir e era uma casca, não fazia nada, não importava arquivo, não fazia nada. Então, o DeepSeek já tinha ido além disso e na base desse código que ele tinha criado, eu gastei 20 centavos de dólar. Então, tinha sido algo absurdo. Com o Fable seria $50. Quase isso. Porém, na segunda já virou o novo valor e aí o gasto começou a ser bem maior. E aí eu tô até com a plataforma aqui aberta. Nessa semana eu fiz várias coisinhas. Não foi só esse projeto, foram outros também que eu tô querendo começar a brincar. E aí eu gastei 465 milhões de tokens. É bastante coisa. E foram $9,44. Nossa, é muito barato. É muito barato. E isso porque já tá com o novo valor. Mas aí tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? A gente trabalha no horário de desconto da China. A gente não trabalha no horário full. Nossa, que maravilha! Cheat code. Entendeu? Então, assim, eu infelizmente perdi a época boa, porque era até domingo. Mas eu acho que não, eles já tinham um preço dinâmico antes. Não, eles já tinham. Já. Pode crer. E aí, assim, tá mais caro agora, mas como eu falei, 465 milhões de tokens e eu ainda tenho 55 centavos pra usar. E eu tô gostando, o resultado é bom. Esse editor de vídeo é algo que eu sei que não é simples, que não vai surgir da noite pro dia, que eu vou precisar ficar na ida e vindo. E eu já gostei da evolução, mas eu ainda não cheguei onde eu quero. Ele não tá editando o que eu preciso. Mas eu conversei com ele desde o início para montar um produto. Então toda essa conversa foram horas e horas conversando de montar um produto e isso eu achei muito divertido e eu já tive alguma evolução. Não sei se eu vou conseguir chegar a um produto final, justamente por ser algo muito complexo, mas eu vou continuar tentando. E o outro produto que eu testei, que esse talvez eu abandone, foi aquele aplicativo de ponte entre o relógio da Huawei e o Apple Watch. O Fitness, né? Para mexer os rings. E aí, nesse caso, eu selecionei o DeepSeek V4 Flash, só que eu fiz algumas conversas com o Pro. E aí, eu selecionei o Max para fazer
o planejamento da aplicação. E aí é muito legal porque ele começou a criar todo o planejamento do aplicativo, de criar a base da documentação, e toda hora ele me perguntava algumas coisinhas. Ele, o que você quer no aplicativo? Você quer isso? Você quer aquilo? E vai abrindo ali as opções, né, no OpenCode, igual é no Codex, quando aparece a opção A, B, C, no OpenCode também aparece, só que eu achei algumas opções muito interessantes. E aí, antes dele iniciar a codificação do aplicativo, ele me pediu para testar várias coisas no iPhone, inclusive apps de terceiros. Ele falou assim, não, olha só, por que você não testa o Strava? Eu falei, não, cara, eu quero que você codifique. Ele, não, mas testa o Strava. Preguiçoso. Mas eu achei, ao mesmo tempo que é preguiçoso, eu achei super interessante, porque é uma conversa no final das contas que a gente teria, né? Aí eu me irritei, no dia seguinte eu me irritei e falei, não, chega, faz aí o código. E aí até agora, pelo que ele chegou à conclusão, é de que quando você conecta um Apple Watch ao iPhone, ele fica dependente do Apple Watch fazer movimentação do anel. Então, eu ainda vou continuar pesquisando, vou validar isso com outras IAs para bater, porque eu acho que o Rambo também tinha tido outra... eu acho que o Rambo até chegou a me mandar uma conversa que ele teve com o ChatGPT sobre isso. Não, eu mandei documentação para você. Foi. Que, segundo a Apple, você pode fazer isso lá no iPhone de boa, mas, né? Sabe como é que é a documentação da Apple? Às vezes, né? Na prática, a documentação é outra. Exatamente. E aí, mas assim... Moral da história, eu gostei muito do resultado. É óbvio que tem problemas. Eu achei ele mais lento do que um ChatGPT da vida ou um Gemini. E aí não é, pelo que eu entendi, não é questão de servidor fora do Brasil ou na América. É questão de uso realmente. Da galera tá usando muito e aí ele se torna mais lento. Mas não é um lento que, assim, me incomodou muito. Eu deixo ele aqui executando e vou fazendo outras coisas no Mac, resolvo outros problemas. E teve uma coisa que eu gostei muito. No app da firma, eu precisei resolver um problema com a Apple. A Apple tinha feito uma reclamação na publicação do app, e eu resolvi fazer um teste. Eu pedi pro Codex, pro DeepSeek e pro Gemini olharem o código e encontrarem o problema. Eu já sabia qual era o problema, já sabia onde é que era e o que eu tinha que fazer. Aí o Gemini tirou sarro de você, debochou de alguma coisa. Foi quase isso. Foi quase isso. O Gemini realmente se enrolou. O Gemini tá assim, tipo, em vez dele fazer alguma coisa, ele só ri da sua cara, esfrega na sua cara que ele sabe a sua localização. Haha, idiota, eu sei onde você mora, tchau. É tipo isso. Eu sei seus e-mails. Tipo, né? Mas dos três foi o pior resultado do Gemini, mas o DeepSeek foi o único que acertou exatamente o problema. Ele falou exato o que tinha que fazer, deu as opções, e aí logo em seguida ele fez esse chatzinho de options com as opções recomendadas, as outras 2 ou 3 que ele tinha indicação e o chat aberto para mim. Então ali eu já tinha ficado bem surpreso, e de novo, o custo é muito inferior. Eu troco a velocidade pelo custo, né? Então, até o momento eu tô gostando, achei bem legal. Devo fazer mais testes, eu pretendo personalizar mais o OpenCode. Eu já coloquei a memória do Codex e do ChatGPT nele, então eu trouxe já algumas informações. Eu criei alguns agentes dentro do OpenCode usando o Codex, olha só. Eu cheguei a fazer uma brincadeira também de rodar um LLM local em uma outra máquina para algumas coisas mais simples, para tentar economizar ainda mais token. Então eu tô fazendo algumas brincadeiras assim. Então, assim, nas próximas semanas eu devo trazer mais atualizações, mas eu fiquei feliz com o resultado e principalmente com o custo, porque foram $10 e milhões de tokens que eu realmente não esperava, mas fiquei feliz. Poxa, cara, que legal. Agora, eu queria saber um pouco mais sobre o OpenCode, porque eu não testei ele ainda. Sim. E eu queria saber da sua experiência com ele, principalmente se for comparar com o Codex, agora ChatGPT, porque eu particularmente, eu tô bastante satisfeito com o app do ChatGPT para programação. Eu sei que quem usava para chat não gostou, né, da mudança, mas como que o OpenCode se compara? Você teve alguma coisa nele que você achou melhor, pior? Como é que foi? Não, eu acho ele mais
mais queixo duro, acho que é a melhor expressão que eu posso usar. Ele é mais fechadinho. Você tá usando a versão UI ou de terminal? UI. Eu quis comparar a UI porque eu uso o Codex com a UI. Então, eu ainda acho o Codex melhor, principalmente pela estruturação de conversas ali na lateral. O OpenCode, eu não sei porque você tem que sair da conversa para olhar as outras e acessar o projeto. Eu achei isso um pouco ruim. Eu diria que ele é um Codex mais simplificado. Então, se você está acostumado com o Codex, você vai abrir o OpenCode e tirar de letra. Mas eu sinto falta de alguns recursos, de ver, por exemplo, quais agentes que estão rodando em paralelo, né? Que agora a gente consegue ver ali no Codex que ele abre bonitinho os agentes exatos que estão sendo executados, o que cada um está fazendo. Mas a interface é simples e funcional. Talvez eu possa melhorar ela com outros plugins, outros penduricalhos que a gente consegue colocar ali, mas funciona bem. Eu acho que ele funciona melhor, por exemplo, do que o novo app do Anti-Gravity. O Anti-Gravity eu tive alguns probleminhas, alguns engasgos. Tem funcionado bem, mas eu senti alguns probleminhas com ele e eu acho o OpenCode melhor do que ele, pelo menos até agora. A única coisa que eu não gostei, porque eu abri aqui, eu já tinha ouvido falar do OpenCode, mas nunca tinha nem aberto o site. Aí eu abri o repositório no GitHub, porque a primeira coisa que eu fiquei preocupado foi questão de segurança. E aí eu fui olhar aqui na parte de segurança dele, e eu não gostei muito da postura deles de segurança, não. Que é tipo... a responsabilidade é do usuário, se o usuário não botou isso aqui pra ter segurança, a culpa é dele. E não tem sandbox. A gente confirma pra rodar uns comandos aí, mas isso não é um recurso de segurança, é só um recurso de usabilidade. Não gostei. Assim, quanto à execução de comandos e tal, ele tem sido muito chato. Qualquer comandinho ele pergunta, você quer executar? Você quer executar? Eu não sei se eu fiquei mal acostumado com o Codex, que agora parece que tá mais tranquilo quanto a isso, mais relaxado, mas ele pergunta muito. É porque, assim, eles posturam isso como um recurso de usabilidade e não de segurança, porque ele não tem uma sandbox. O Codex tem uma sandbox, então ele tem, de fato, um recurso de segurança que impede ele de rodar comandos que ele não deve, ou dos comandos que ele rode façam coisa que não deve fazer, né? Então isso eu não curti muito. Se eu fosse testar, provavelmente eu rodaria numa máquina virtual, just in case. Não, eu fui mais YOLO, vamos dizer assim, tô testando. Como eu falei, até agora eu tô curtindo. Talvez eu teste outras ferramentas. Tinha umas outras, o próprio Cursor também, mas particularmente eu não curti, não gostei, não me adaptei. Mas eu pretendo testar outras ferramentas, porque no final das contas eu queria muito uma ferramenta que funcionasse bem e que me permitisse trocar de IA quando eu bem entendesse, só trocando ali a API, né? Então hoje eu estou usando a DeepSeek, mas amanhã, se o Google ficar mais barato, eu pretendo apontar para o Google e não depender do Anti-Gravity para isso. Então esse é um outro teste que eu também estou fazendo junto com a LLM. Então por isso que eu acabei me adaptando bem com o DeepSeek, com o OpenCode, mas não duvido também fazer outros testes, não, enfim, eu aviso se eu achar alguma coisa mais interessante. Legal. Teve uma hora que ele tava preguiçoso. Você não pega o Strava pra fazer isso? Eu vi também esses dias um cara falou assim que pediu uma tarefa pro Claude e o Claude analisou e falou, assim, na boa, você tá com 10% só dos tokens aqui, eu não vou conseguir fazer isso com 10% dos tokens, você não quer esperar renovar, não? Ele falou, não, trabalha aí, filhão. Que historinha é essa? Você ainda tem 10%, é coisa pra caramba, vamos lá. O Claudio tá ficando com trauma, né? Engraçado que hoje eu fui olhar e aí tinha, sei lá, 20 e poucos %. E aí nossa, 22, quando é que vai renovar mesmo? Isso era, sei lá, 9h05 da manhã. E ia renovar às 9h19. Aí eu botei tudo fast, máximo. Faz isso, faz aquilo. Botei pra fazer um monte de coisa pra queimar o máximo possível. Aliás, a OpenAI voltou com o limite de 5 horas pro Spark. Não pro geral, ainda não, pelo menos.
mas para aquele Spark lá, que é o rapidinho, mais simplesinho, sim. Esse Spark eu só uso no Xcode quando é para mexer num projetinho nada a ver, assim, que eu só quero uma ferramenta besta que eu tenho ali, que tem que fazer um negocinho rápido. E cara, é bizarro como é rápido. Hoje eu tenho uma ferramenta lá que é para extrair uns relatórios, uns negócios e tal, daí era tudo uns arquivos, plist, e eu queria isso num banco de dados SQLite. Eu falei pra ele, muda isso aqui de arquivo plist pra um banco de dados SQLite, já cria umas views no banco de dados pra isso e aquilo. Eu dei enter, eu acho que não deu 15 segundos. Ele tinha... Como? Sabe? É muito bizarro. Ele gera, eu acho que é esse que gera até 750 tokens por segundo. Ele é muito rápido. Estúpido. E não é tão burro assim, ele fez bonitinho o serviço. É engraçado que o Max do DeepSeek V4 Flash, eles precisam rever esses nomes, né? É mais preguiçoso do que todos os outros... níveis, né? Vamos colocar dessa forma. Que tem Default, Low, Medium e o Max. E eu achei o mais preguiçoso, entre aspas, mas ele fez perguntas muito pertinentes e comparações com outros apps. E aí ele fez teve um ponto aqui que a gente estava fazendo a avaliação do produto para o futuro, para ser um produto comercial ou não. Comecei a entrar nessa área com ele, eu só queria codificar. Então, assim, foi bem divertido e muitos tokens, muita água que eu gastei, mas até agora eu tô curtindo. E vamos ver, eu devo colocar mais alguns... Provavelmente eu devo colocar agora $20, porque pelo visto é eterno. Esses 55 centavos aqui tá o dia inteiro, eu não gastei, eu tô usando aqui e não vai embora. Mas eu fiquei bem feliz com ele. Vamos ver, talvez eu faça outros testes também com ferramentas. Eu tô muito ansioso para ver o Química 3. Esse também é outro que é baratinho e a galera tá elogiando. Então, tá sendo divertido fazer um teste com outros modelos que não esses que a gente tá mais acostumado, né? Uma correção rápida. Não, pera. Tem algumas coisas. O Rony tava falando de mim ali, não de você. Aí você respondeu, talvez o Rony acha que fui eu. Mas não, o Spark é da OpenAI, o que eu me refiro. Então, essa é uma das coisas. Tem um modelo chamado Spark. E é desse que eu estou falando. O Google tem um Spark, a OpenAI tem esse modelo Spark, e o que eu falei que cospe 750 tokens por segundo, não é nenhum, nem outro. É um da OpenAI, que é um Ultra Fast. Nossa senhora. Que zona. Eu que confundi, mas o problema é o Spark. Eu acho que a Meta tem um Spark também, mas é isso. A OpenAI também tem um, que é um modo específico lá de codificação, que é o Spark, mas o que cospe 750 tokens por segundo é o Ultra Fast, que saiu semana passada para ser com as Cerebras. É o GPT 5.3 Codex Spark. Isso. Esse é o nome completo dele. E o Spark do Google não é modelo. Ele é um agente disponível 24 horas por dia. Eu tô lendo direto aqui no Gemini agora, porque eu precisei abrir rapidinho. Mas se você abrir o aplicativo do Gemini, tem lá as conversas e tem o Spark, que é esse agente que fica trabalhando para você. Eu ainda não autorizei, estou autorizando nesse momento. Mas é ele que faz todas as, pesquisas online, fica ali trabalhando para você enquanto você tá fora do computador, né? Quem tiver outras experiências, eu sei que o Arthur quer testar o Kimi, o K3, Exato. né? Tô também. bem Quem tiver animado testado. pra testar esse. O Kimi K3. Cara, eu sempre falo Kimi, Esse do nome é espação, K3. Tem alguns outros modelos bem interessantes da Mistral para desenvolvimento também. Dizem que é muito bom. Falam que esse é um dos melhores para desenvolvimento que tem. E os GLM também, da Zipo AI, que é outra chinesa. É verdade, E são modelos, como você falou, são modelos chineses. Eu curto muito fazer essa experiência com modelos fora do padrão que a gente está acostumado. Mas eu não esperava ter um retorno tão bom. E outro ponto, eu tenho conversado com ele em português, tá? Não é inglês, eu falo diretamente em português. Esqueci. Em que idioma você estava falando? Em português, não falo chinês, infelizmente, pretendo um dia. Pretendo aprender mandarim, mas eu falo com ele em português e o português dele tá redondo, não vi nenhum erro. Eu vi mais erros com o ChatGPT do que com o DeepSeek. E ele não cuspiu umas respostas em chinês por engano, num raciocínio, uma coisa assim, que nem acontecia com alguns modelos? Não, até agora não. Assim, esse V4 já tá bem à frente também, já tem uso há algum tempo. O Pro eu só testei uma vez, porque o Pro ele gasta muito token. Eu sei que o Pro é absurdo.
Mas o Flash tem me atendido muito bem, então até agora nenhum chinês, nenhuma surpresa negativa com ele, não. Bom, a gente se estendeu horrores hoje, porque você contar meu odisseia pelo teclado no começo do episódio. Então a gente vai deixar os alôs ADTs pra semana que vem. Sigam enviando, mandando pra gente em gigahertz.fm/feedback as perguntas, os comentários, sugestões de tema, os vibe codes de vocês pra gente trazer aqui no Amigos do ADT. Se vocês mandarem o link do projeto, ajuda bastante também, pra não sair correndo atrás de link de projeto antes de publicar. Obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, Eduardo Garcia pela edição, e a vocês, Rambo e Arthur, por mais uma co-apresentação de mais um episódio. Valeu, eu tô lá no mastodon.social, @inside, o AirBuddy está em airbuddy.app, e também tem o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Eu tô no Instagram e no Threads, no @Arthur_Gibigir, e às terças e quintas-feiras lá no Bom Dia Tech. Boa, tô por aqui com a fonte também com a área de trabalho. Pra Alura apresento o IA sob controle e meus textos estão lá no Night5Mac. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Valeu!